Muito bem, caminhando aqui para a reta final desse ano de 2024, temos pela frente mais uma, penúltima edição desse ano, dessa nova temporada do nosso Farol de Limeira. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Aqui do meu lado, ao meu lado, doutor Renan Félix, médico e analista político. Doutor Renan, mais uma vez, bem-vindo. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. É um prazer sempre estar aqui presente para bons debates, boas discussões, boas entrevistas e fazer o que a gente faz de melhor. Falar, né? Falar. É isso aí. Bom Torinho está lá na redação da Tribuna de Limeira. Bom Torinho, mais uma vez, bem-vindo, amigo. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Um abraço e um bom dia ao Dr. Renan também. Mais uma vez aqui no nosso estúdio, né? Para fazer um bom debate aí entre nós. Bacana. Aliás, o doutor Renan falou em falar e eu queria começar com esse assunto aí, um voto que foi dado pelo ministro Luiz Fux sobre a responsabilização das Big Techs nas postagens, né? Um assunto bastante polêmico e foi interessante o voto que ele deu pelo seguinte, né, Cláudio e doutor Renan? Ele disse, olha, se for apontada alguma mentira, alguma fake news, alguma inverdade, pede-se a retirada imediatamente. Se a pessoa que fez aquilo não ficar satisfeito, aí judicializa. Ou seja, ele quer que, quando acionadas, as provedoras, né, das mídias sociais, internet, etc., retirem o conteúdo imediatamente. Depois eu tenho outro casinho para acrescentar, mas antes vamos a essa discussão. Doutor Renan, e eu vou te dar um subsídio, porque eu sou do ramo já há bastante tempo. Comumente a gente vê em emissoras de TV, rádio também não é tão comum, dizendo o seguinte, olha, as opiniões ditas por pessoas que não pertençam ao grupo X não necessariamente representam aquilo que o grupo X, agora estou falando de X, não do X do Twitter, né? Tô falando um grupo qualquer. Não necessariamente são as opiniões desse grupo e tal. Isso nunca adiantou, pelo menos para jornais impressos. Porque o sujeito faz lá um artigo, e antigamente, se ele era processado, o veículo era processado também, porque era exatamente o veículo pelo qual se deu aquilo lá. Então, agora eu vejo, já vou dando aqui a minha opinião, como muito natural a responsabilização das Big Techs quando existe uma divulgação na qual ocorra calúnia, injúria, difamação, porque mentira não é crime, é bom que se diga, a mentira em si não é crime, né? Mas, então, queria ouvir a sua opinião. Está correto o ministro impedir que, se algo estiver inconsistente, que seja retirado imediatamente, ou há riscos na liberdade de expressão? Eu acho que o fato do ministro pedir que seja retirado, se vê alguma injúria, alguma difamação realmente, ou conteúdos sensíveis em publicações, artigos, enfim, postagens, eu acho que seja interessante que seja se ponderado a retirada dela. O que a gente precisa analisar, Beto, não é se será ou não retirado, é quem fará a deliberação, né, das informações, a apuração dos fatos, para julgar se aquela informação verdadeiramente é fake news, um tipo de injúria, um tipo de ofensa ou não, né? A gente tem visto aí, que eu sempre tenho dito, que nós temos uma ditadura do judiciário. Eu nunca vi um poder mandar tanto em um país como o judiciário no Brasil, né? E tudo fica na mão do judiciário. O judiciário ele não sai, ele não entra, ele não, né? Então ele decide, ele julga, ele é o promotor, ele é o juiz, ele é o advogado, ele é o réu, ele é tudo. Então, vai ficar a cargo de quem? Vai ficar a cargo do próprio ministro, né? Dizer o que é ou o que não é passível de ser enquadrado como uma calúnia, uma difamação, uma injúria, uma fake news, né? Se for a cargo do próprio ministro, sim, obviamente que isso é mais um atentado à liberdade de expressão. Se não, haverá uma comissão, certo? Que vai julgar em tempo hábil, né? Se essa informação se enquadra como uma fake news, como uma calúnia, sobre algum ato que fira os princípios da democracia, né, e da liberdade que a gente tem, né? E uma comissão, digamos assim, constituída por pessoas de vários níveis, né, vários aspectos políticos, técnicos, que entendam do assunto, que o julguem com veracidade e verdade.
Né? Agora, se for decisão monopólio, a decisão for monopólio do Poder Judiciário, aí nós estamos um pouquinho mais enrolados ainda, mais do que nós já estamos, na questão de perder nossa liberdade. Né? Essa é a minha opinião. Cláudio, então, tirar do ar não... Remover a manchete não é o problema. Eu vejo o problema são os critérios usados para que determinar se aquela notícia precisa ou não ser removida. Né? Esse é o grande pulo do gato. Cláudio, e aí eu insiro o seguinte, né? As Big Techs, elas já fazem, de certa forma, isso, né? Quando elas reconhecem uma inverdade, elas suspendem, às vezes até a conta da pessoa que publicou aquilo ali. Mas, nesse caso, o que o Luiz Fux quis dizer foi o seguinte: você tem que acionar a Big Tech para que ela faça isso. Só que os canais têm que ser bem mais facilitados do que são hoje, né, Cláudio? Beto e doutor Renan, eu não acredito que essa ação vá caber, de fato, ao Poder Judiciário, a não ser que haja uma judicialização do fato, né? Se alguém se sentir ofendido e pedir para retirar e a Big Tech retirar do ar, porque a moderação que é feita pelas Big Techs não é uma moderação inconsequente, existe já uma moderação e a gente percebe que nem sempre essa moderação funciona, apesar de que a gente vê algumas publicações ainda, né, que são danosas, né, à coletividade, não no sentido de serem fake news ou mentiras, mas que incitam a população, que incitam as pessoas ao ódio. Isso é muito comum a gente ver, principalmente no X, né, na plataforma X, em que toda a equipe de moderação foi retirada pelo Elon Musk, e no Facebook a gente vê que há um cuidado maior. Agora, eu não entendo que vá haver uma ação judicial, ou seja, do judiciário. Não vai ser o juiz, não vai ser o magistrado do Supremo de primeira instância que vai retirar essa publicação. Quando você tem uma publicação que você não considera que seja oportuna, você vai na própria ferramenta, né, na própria rede social, denuncia, fala porque é denúncia, né, porque está denunciando, e aí a própria moderação vai trabalhar em cima disso. Eu acredito que nós deveríamos ter uma responsabilidade, uma responsabilização daquele que escreve, não das Big Techs, né? Eu acho que daquele que posta a sua opinião é que deveria ser responsabilizado se acaso essa postagem, essa publicação não for de fato pertinente naquele momento ou incitar para algum ato de violência, para algum tipo de preconceito, para alguma intolerância. Eu acredito que quem deveria ser punido aquele que está emitindo a sua opinião ou fazendo a publicação daquele texto. Seria mais fácil, né? E mais objetivo. Então, eu não vejo que vá cair na mão da justiça isso não, a não ser, como o Beto próprio disse, que seja judicializado, né? Pois não, doutor. Eu concordo com o Cláudio que, assim, contexto brasileiro é diferente de qualquer teoria que a gente possa pensar em praticar, né? E realmente, se for nesses moldes, eu reitero o que eu disse, né? Nesses moldes de dificilmente judicialização, mas um contexto de uma administração, eu brinco, parece medida administrativa, né? Então, nesse sentido de política interna com medida administrativa e mais rigor nessa fiscalização, eu concordo que é uma medida que até precisa ser tomada. Porque hoje as pessoas costumam ferir a honra de famílias inteiras nas redes sociais. Né? Então, às vezes, eu já vi casos, por exemplo,
de pessoas postarem uma foto com a mãe e internautas, haters, comentarem sobre a relação do filho com a mãe, comentar, sabe? Coisas que ferem a honra de uma pessoa, a imagem, o pudor de uma família, a moral de uma família. Não, você não pode, a gente não pode normalizar isso. Isso não é liberdade de expressão, né? Eu acho que a liberdade de expressão ela tem que sim ser garantida, mas existem limites para tudo na vida. Né, para tudo na vida. Você não pode dizer o que você quer sem consequência. Eu acho que você pode tem direito a dizer, mas você vai pagar por isso. Sim, né? sim. Então, eu gosto da judicialização por conta disso. Né? Diga, não tem problema. Arca com as consequências depois. Um dia, eu me lembro muito bem, né, o saudoso doutor Joaquim Nogueira dos Santos, ele tinha uma briga secular com o ex-prefeito Jurandir Paixão, né, Cláudio? Você sabe muito bem disso. E uma vez ele escrevia com alguma regularidade no jornal, e uma vez ele fez um texto, doutor Renan, meu Deus do céu, mas assim, impublicável, e eu era editor do jornal, eu falei, doutor Joaquim, o senhor vai desculpar, está um pouco pesado, isso aqui vai causar consequências para o senhor, vai trazer consequências para o jornal. Ele ficou tão revoltado. Ele era meu amigo, rotariano, etc. Ele ficou tão revoltado que ele pegou um mimeógrafo. Lembra do mimeógrafo? Ele pegou o mimeógrafo, foi até a banca Quarto Centenário e ficou rodando o artigo que ele fez no mimeógrafo e distribuindo para as pessoas que iam comprar o jornal na banca, Cláudio. Então foi um ato voluntário que ele teve, distribuiu aquele papel ali e tal. Mas eu, como editor, não vi razão nenhuma de publicar aquilo no jornal, porque o jornal também seria prejudicado com aquilo. Então, o que as Big Techs não têm é essa função editorial que os veículos tradicionais têm. Né? Que você tem que ter a responsabilidade de publicar um texto. O doutor Joaquim tinha a liberdade de fazer aquilo. Tá, mas faz do jeito dele, mas não no veículo que eu administrava. Então, isso não é censura, Cláudio, isso aí se chama bom senso. Achar um outro veículo que publicasse aquilo lá... Tudo bem, não tem problema, mas eu me senti na obrigação de alertá-lo e também de não publicar. Eu não vi como censura isso. Agora, hoje é que é o problema, né? O sujeito põe o que quer na rede social, não tem editor, não tem fiscalização, não tem nada, e eu acho complicado. Porque, às vezes, dependendo de quem coloca isso, se tiver uma penetração muito grande... destrói a sua imagem construída em anos em 5 minutos. Exato. A internet ela acaba com carreiras, com profissões, com qualquer... E grande parte do que se é veiculado é fora de contexto. Né? Grande parte de publicações ofensivas que são veiculadas são fora de contexto, né? Mudando a cabeça do leitor, né? E induzindo a achar que aquela outra pessoa é um monstro, às vezes, e não é. Né? Quantas fake news a gente vê? E o problema não é veicular fake news. Né? O problema é quando isso começa a tomar uma proporção que ela toma-se como verdade. Claro. Por mais que você prove que não é, ela vira verdade. Esse é o grande não dilema, mas eu acho que o obstáculo hoje em dia, né? Depende do que alguém veicula de você na mídia hoje, aquilo toma a proporção tão grande, Beto, que você não consegue mais provar que é mentira. Você tem que aceitar como verdade. As pessoas, você mostra a prova. Eu não estava nesse dia em tal lugar. O cara falou assim, mas você não estava nesse dia, mas você estava em outro então. Não, você produziu essa verdade. Isso aí não... Você entende? Começa-se a contestar o óbvio. Por exemplo, esse microfone é preto. Começa a se contestar se ele realmente é preto. É isso que está acontecendo hoje em dia. E nós já falamos sobre isso, né, Cláudio? Na área médica também isso aí ocorre, né? Porque, digamos que um médico adote lá um procedimento que o sujeito não entendeu ou que causou algum problema, né, naquele paciente. Teve complicações, né? Aí chega um familiar, filma tudo, filma o médico, filma o hospital, filma o estado do paciente e fala, olha, isso aqui foi feito pelo doutor Renan, ele acabou de fazer isso aqui no meu tio, no meu irmão. Pronto, acabou. Acabou. Até você explicar. Não, você já foi afastado do seu cargo. Daqui. Teve um acidente que aconteceu certa vez, que não faz muito tempo, eu me recordo, depois eu fui atrás para pesquisar o que tinha acontecido. Existia um médico de plantão, né? E numa UPA, acho que era uma unidade de pronto atendimento, e chegou uma senhora em óbito, né? E eles fizeram todos os procedimentos para reanimar, né? E a família, acho que a filha, queria conversar novamente com o médico, explicou, né, o que ela falou, olha, ela chegou para mim já sem vida, o que teve ao meu alcance eu fiz, né?
Infelizmente não tivemos êxito, né? Tá em óbito. E ele falou para o familiar, e o familiar não... Tudo bem, passou, daqui uns poucos minutos o familiar novamente. Mas doutor, o que aconteceu? Então, como eu já te falei, né? A gente tentou, ela chegou, enfim, evoluiu para óbito. E não contente, ela foi novamente no conforto médico, atrás desse médico, gravou o médico. E o médico, ele perdeu a paciência e falou, olha, não tem mais o que fazer, querida. Infelizmente, é uma lástima, mas sua mãe está em óbito, ela está morta, não tem o que fazer mais agora, não tem o que explicar mais nada agora. Será explicado o que vai estar na declaração de óbito, Sim. que é o que eu presenciei, eu fiz. E ela filmou o médico, né? E isso acabou, afastou ele e tal. Então, assim, você veja, o procedimento não foi incorreto. Ele explicou mais de uma vez. Então, assim, a família estava importúnio. Chega a ser importúnio. Claro, porque claro. O seu papel enquanto médico acaba quando acaba a vida. Certo? Sim. Acabou a vida, enquanto médico, a sua próxima obrigação é testar o óbito, somente. Né? Existem especialidades que vão investigar a causa da morte. Mas a sua responsabilidade para com o paciente, enquanto há vida. Quando não há vida, o que mais há para ser feito enquanto médico? Entendi. Você entende? Claro. E aí o médico vai ser culpabilizado por um paciente que chegou, ele nem sabe o que aconteceu, porque ele não é evidente, ele é médico, né? Uma paciente chega em parada cardíaca, você precisa reanimar, você não consegue reanimar o paciente, como é que você vai saber o que causou a parada? Tá certo. Você não tem como... até tem, mas é muito difícil você conseguir fazer um diagnóstico preciso da origem da parada num paciente que você não sabe histórico nenhum, né? Quando não vem uma história clínica junto. Então você vê, uma coisinha... Aí esse vídeo circulou na internet, as pessoas falam, não pode trabalhar, um médico desse é desumano. Viu? Meu Deus, já houve julgamento. Exato, não, isso é um monstro. Quantas vidas aquele cara salvou naquele dia? Aquela, provavelmente, ele não conseguiu salvar porque nem era paciente dele, né? Claro. Chegou em óbito. Claro. Então, ele foi culpabilizado pela forma que ele falou com um familiar. Entendo que a gente tem que ser cortês e educado. Mas tudo tem limite, né? Claro. O médico também é ser humano, né? Assim como todos os outros. Todo mundo perde a cabeça. O médico não pode perder a cabeça quando em nenhum momento. Nunca é entendido. É desumano, é cruel, é monstro, é isso e aquilo. Né? Então, poxa, vamos pôr um pouco a mão na consciência, né? Saber ser mais ponderado, né? Na vida. Em casos mais extremos, né, Claudio? No nosso tempo chamava de açougueiro, né? Você lembra disso? Sim. Tem os que são, lógico. Mas não são todos, né? E nós temos um exemplo recente disso, que é aquela moça que foi filmada no avião, né? Numa viagem de São Paulo a Belo Horizonte, né? Porque não quis trocar o lugar, não quis ceder o seu lugar para uma criança, né? E nós vimos como viralizou aquilo e a própria passageira, né? Acabou tendo aí o seu momento de fama e tem agora milhares de seguidores no Instagram. Ela não estava errada, a mãe também, a mãe nem brigou nada com ela, aceitou, mas os passageiros que estavam ao redor, que filmaram ela, realmente colocaram ela numa situação que parecia que ela era uma criminosa, o que não era de fato o que tinha ocorrido, sendo que a própria mãe da criança não reclamou. Então, a exposição de fato na mídia social é muito séria hoje, né? A gente acaba com certos problemas que a gente enfrenta na própria vida, a gente acaba aprendendo a utilizar essas redes sociais, acaba muitas vezes contra a própria vontade, restringindo os nossos perfis na rede social, né, para que nós não tenhamos nenhum problema mais sério advindo do uso dessa rede social. É uma situação realmente que merece ser estudada, merece ser diagnosticada da forma correta e, com a entrada em vigor da inteligência artificial, sabe-se lá o que pode acontecer. Ô Cláudio, aproveitando falando de médico, de medicina, de rede social, né, e da importância que a mídia tem, né, eu vou cortar a frente do Beto aqui e vou mencionar um tema aqui que eu, enquanto médico, não posso deixar de falar, né, que é o hematoma subdural que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve, né? Então, vou falar enquanto médico, né? A gente sabe que dia 19 de outubro ele sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, né? Um senhor de 79 anos, que tem suas complicações, suas comorbidades também, né? Sofreu uma queda e fez hematoma, né? E na última segunda-feira ele começou com um quadro de dor, cefaleia intensa durante os compromissos e tal.
piorando, foi, né, para o pronto-socorro às pressas, porque segundo ele estava insuportável. Na investigação, para os exames de imagens, foi diagnosticado um hematoma que, na verdade, vazou, né, e acabou fazendo uma hemorragia intracraniana, né? Sofreu um procedimento que não é uma craniotomia, né? É um procedimento menor, né? Onde se faz um buraco no crânio, se coloca um dreno, né? Para tirar esse sangue da cavidade, né? E depois, hoje pela manhã, fez uma embolização da artéria meningia média, né? Que é uma artéria importante que a gente tem na cabeça para evitar novos sangramentos, né? E enquanto médico eu vi essa situação, né? E sei o quão séria e delicada ela é, né? Não só como risco de vida, né? Mas como danos que podem ter cognitivos, motores, entre outras, né? E a gente começa a pensar, né? Realmente, eu já mudando um pouquinho da medicina, indo um pouquinho mais para o lado da política, a senilidade, como nós já falamos, né, Beto? O quanto ela é importante quando se fala em ocupação de cargos públicos, principalmente no executivo, e cargos com grande responsabilidade, né? Nós temos um presidente de quase 80 anos, né, 79 anos, que já não tem mais a mesma energia, a mesma disposição e o mesmo corpo saudável que tinha lá atrás em 2002, 2004, 2003, no seu primeiro mandato, né? E que com uma simples queda no banheiro, né, precisa ser internado, submetido a uma cirurgia, ficar na UTI, né, por uma queda simples no banheiro do Palácio da Alvorada. Então eu acho que é bom para a gente refletir isso. Quando a gente vai eleger alguém, a gente tem que pensar nisso. Porque senão você elege o vice, você não elege o presidente. Você concorda? O Lula é um presidente que periga não chegar no final do mandato. Se reeleito, não chega mais. As minhas apostas são que não chega até o final de 2 mandatos. Né? Não porque sou de direita, sou de esquerda. Não, é pelo quadro, é um senhor, é um avô. Né? O Lula é avô, ele é avô de netos, né? É um senhor de quase 80 anos. Né? E as responsabilidades de um presidente da República são desgastantes. O estresse é desgastante. Muitas vezes dorme mal, se alimenta mal. Né? Não porque não tem oportunidade de comer, mas por excesso de reuniões, né, de intempéries e de preocupações que também venham a ter. Né? Então, um deslize, uma noite de sono mal dormido num senhor de 80 anos, faz uma queda no banheiro. O que faz a queda no banheiro? Um hematoma subdural. Pode fazer um hematoma subaracnoide. Né? Pode ter uma lesão medular. Você entende? E aí já virou aquele angu de caroço, como diria o português, claro, né? E já embanana tudo. Aí a gente tira essa figura que seria a pessoa eleita para governar o país e coloca o vice no lugar. Olha a importância que é a gente eleger um vice-presidente, um vice-prefeito, um vice-governador, não é, Cláudio? É importante, né? Ainda mais quando se trata de pessoas que já têm uma idade mais avançada, como o nosso presidente tem. O Bolsonaro também tem uma idade avançada, né? Um pouco mais jovem do que o Lula, mas também já está beirando 70 anos. Né? Então, tudo isso é importante. A gente sabendo que aquela pessoa vai ficar 4 anos ali, podendo ficar 8, né? Perdão, se você elege alguém com 79, você tem que contar que ela vai chegar nos 90, né? Não, e sem contar outros detalhes também, velocidade na tomada de decisões, né? Isso inquieta o mercado. E agora, Cláudio, vou colocar um complicador. O Instituto Quest divulgou ontem uma pesquisa presidencial e o Lula continua imbatível contra qualquer candidato, Bolsonaro inclusive, né? O Bolsonaro apareceu com 36%, Lula com 52%, ele ganha do Caiado, ele ganha do Zema, ele ganha de todo mundo. Lula não tem para ninguém. E outro dado interessante de ontem é que o Haddad apareceu muito bem nessa pesquisa contra os mesmos adversários. Então, ou seja, se é que o partido do presidente Lula teria uma opção, um plano B, por enquanto seria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De fato, eu entendo que, no caso do Lula, ele deveria já ter tirado uma licença, passado o cargo ao Alckmin, né? Para tomar as decisões, porque ele confia no Alckmin e acho que, meu ponto de vista, em não se tendo um outro candidato em condições,
ele deveria fazer aí uma deferência e elevar o Alckmin ao seu candidato, como candidato à eleição em 2026, né? Porque o Alckmin já tem essa experiência, ele já foi candidato e acredito que haveria essa possibilidade. No caso da saúde dele, realmente já é debilitada, né? Ele já fez o tratamento de um câncer, ele precisa tirar uma licença para poder descansar e se recuperar, e a gente sabe que ele é uma pessoa inquieta, né? Ele não se preocupa com nada, ele é uma pessoa inquieta, ele é uma pessoa extremamente ativa, o que o deixa mais vulnerável ainda, justamente por isso, né? Ele não vai querer parar, ele não vai querer deixar de fazer as suas viagens, fazer as suas participações, né, nas reuniões, e às vezes isso causa um desconforto, causa um problema sério, né? E uma pessoa, na fase que ele está, com 79 anos indo para os 80 anos, ela tem mais dificuldade, sim, com certeza, né? Ela já não tem mais agilidade que ela tinha há muito tempo atrás, quando era mais jovem, né? Quando era de meia idade, aquela coisa toda que a gente sabe. Então, é preciso muito cuidado, é preciso que haja uma forma de deixá-lo, de fazer com que ele tenha essa consciência. Eu acredito que ele não vai ter essa consciência, que ele precisa dar uma parada, né? E é um problema sério, realmente, né? Um problema sério, não é um problema de menos importância, porque nós sabemos, né? O cérebro da pessoa é uma parte fundamental para a existência e é uma parte do ser humano, um órgão do ser humano extremamente vulnerável, né? Qualquer probleminha ele pode ocasionar grandes complicações, isso a gente sabe. Verdade. Bom, e assim estamos caminhando para a reta final. Como passou rapidíssimo o programa de hoje, meu Deus do céu, meia hora é pouco. Semana que vem estaremos fazendo o último programa desta temporada, já quase nos despedindo de 2024. Então, Cláudio, mais uma vez, vejo você na próxima segunda-feira, na sequência do nosso Farol. Muitíssimo obrigado pela contribuição e até lá. Um grande abraço, muito obrigado. Um abraço, doutor Renan, e até a próxima segunda-feira, então. Valeu, muito obrigado. Doutor, toca aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado, bom fim de semana. Para nós. É isso aí, muitíssimo obrigado, ótimo fim de semana e eu volto na segunda-feira às 10h.